Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Sabadão, pessoal, estamos de volta aqui para encerrar esta super roda de parola, a primeira dentro do tema Batalha Espiritual, que estamos falando sobre Conheça o Campo de Batalha. Primeiro e segundo blocos foram sensacionais. Para poder fechar com chave de ouro essa primeira parola, o Wilsinho vai trazer uma explanação aqui, que a gente estava conversando em off, na nossa pré-roda de parola, né? E o Paulinho com a sua super gravata laranja. Inclusive, a gente estava conversando aqui, né, Wilsinho, que o Paulinho hoje com essa faixa laranja na cabeça não tava nada para Rambo, tava parecendo mais um Sushi Man, né? E você falou que parecia o Naruto, agora tá parecendo um escoteiro, velho. Não, e vou mais longe. Eu acho que ele tava com saudade da nossa primeira parola quando ele veio com a sua gravata. Não é verdade? Gravata cor de laranja, exatamente, cara. Faz tempo que eu não uso gravata, eu tô com saudade. Pô, sim, a gente estava conversando hoje, antes de entrar aqui no ar, sobre as três igrejas, né? Estava comentando num livro do irmão Reagan, sobre as três igrejas que falam bastante a respeito da forma como a gente pode discernir a batalha espiritual, que é a igreja derrotada, a igreja triunfalista e a igreja triunfante. Abre o assunto aí para a gente bater um papo sobre isso, vai. Tá. Vamos trazer um equilíbrio, né? Na verdade, eu acabei falando o nome da igreja errada. É a igreja militante, a igreja derrotada e a igreja triunfante. Na verdade, é um livro dele, do irmão Reagan, chamado A Igreja Triunfante, onde ele busca trazer um equilíbrio sobre a discussão sobre o que é batalha espiritual, né? Às vezes, ele fala muito, tem uma fala dele interessante, que ele fala assim, o diabo ele trabalha nos extremos, né? Por exemplo, não sei se vocês já tiveram essa situação de pessoas que falam que não acreditam que o diabo existe. Não existe, né? E aí fica difícil, né? Agora, Will, só um adendo. Esse não acredita que o diabo existe, eu acho que dá para a gente até aumentar essa lista. Porque tem gente que fala que não, o diabo ele não é um ser, ele é uma influência. O diabo não é um ser, é uma cadeia de valores. O diabo não é um ser, o diabo é tudo aquilo que significa a ausência de Deus. Então, tudo isso que tira do diabo o pressuposto da existência é antibíblico. É antibíblico. Eu acho que é importante a gente pontuar isso. Porque um dia desses, um jovem me manda um vídeo, né, de um influenciador das redes sociais que pressupunha justamente isso, né, que o diabo ele não é um ser, mas que ele é uma fumacinha, né, que aparece só e que leva as pessoas a se distrair de Deus, né, como se ele não existisse, mas ele fosse apenas uma cadeia de influência. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Então, eu acho que, só pontuando isso, eu acho importante. Tem um filme do Anthony Hopkins, muito interessante, chama... esqueci o nome agora aqui, que ele é um padre. E dentro desse convento, né? Acho que é um convento, um monastério, tem um outro padre que era muito cético e não acreditava no diabo, né? E o Anthony Hopkins fala assim, o fato de você não acreditar que o diabo existe não significa que ele não exista. Né? É bem interessante essa fala desse filme. Aliás, é um filme bem pesado, né? O Exorcista. Esse filme. Não, é um filme que exorcista. Não, é um filme do Anthony Hopkins. Mas voltando, e o irmão Reagan, então, ele traz... se chama O Ritual. Eu não sei se é esse o nome, mas enfim, é um filme do Anthony Hopkins. De 2011. Não sei, deve ser... O Ritual, esse filme. É isso daí. E aí ele vira e fala, né? O cara fala assim, eu não acredito no diabo. E aí ele olha pro cara e fala assim, o fato de você não acreditar no diabo não significa que ele não exista, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a sutileza, já falamos isso no outro bloco.
Mas voltando, o irmão Reagan, nesse livro, ele busca trazer um equilíbrio e ele fala o seguinte, ele parte de um pressuposto, de um versículo que Paulo fala lá, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que ele fala assim: graça, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo, ele traz um equilíbrio interessante. Nós já falamos sobre Efésios, nós vamos depois falar mais para frente, que ele fala o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E muitas vezes a gente olha esse texto e tira ele do contexto, mas na verdade o que ele está falando? Ele está falando, olha, existe uma situação que está acontecendo ao nosso redor, e essa situação Deus ele vai mudar, e isso vai fazer com que o nome dele seja glorificado. Agora, ele não é a causa do caos, mas ele é o meio pelo qual, através das nossas vidas, esse caos vai ser transformado em ordem, né? E aí é interessante porque nós, invariavelmente, eu preciso falar sobre algo chamado está consumado. Charles Capps, no seu livro Três Autoridades, ele vai dizer algo. Muitas vezes nós lemos a respeito de Jesus falando está consumado, como se ali fosse o fim, mas na verdade ali é o começo, né? Por quê? Eu vou ler um texto aqui interessante, que está em Hebreus, capítulo 2, verso 14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também dele, e deste também ele, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem que destruiu o diabo? Está falando de Jesus. Amém? A palavra destruir no original é cartágio. E aí, isso é algo que você que está nos ouvindo e nos assistindo, isso daqui é um rompimento numa cadeia de medo na sua vida. Porque nós precisamos entender que a palavra cartágio significa tornar inoperante, tornar inativo. Ou seja, é privar de força, influência ou poder. Jesus, ele fez com que Satanás ele perdesse a sua força, ele se tornasse inoperante. Aí você vai ouvir, vai falar isso, vai falar assim, não, pera um pouquinho, mas por que tudo isso acontece? Porque eu e você não exercemos a autoridade que Cristo Jesus nos deu. E aí volta naquilo que nós estávamos falando sobre os 3 tipos de igreja. Por quê? Quando Jesus, ele na cruz, ele fala, está consumado, e ele dá autoridade sobre a igreja que somos nós, existe um aspecto escatológico dizendo o seguinte, que Satanás ele só não foi muito mais além na Terra, porque a igreja ainda está aqui, nós somos a embaixada de Cristo. E sendo a embaixada de Cristo, ainda a ordem celestial manda aqui. E onde eu e você estamos, essa embaixada com a regra celestial está valendo. Agora, olha o que a igreja militante ela faz. A igreja militante representa o corpo de cristãos que ainda não está assentado com Cristo nos lugares celestiais e ainda está batalhando para tentar obter vitória sobre o inimigo que, por enquanto, não foi derrotado pelo Senhor Jesus. É aquela igreja que ela está constantemente, pessoal, nós temos que batalhar, nós temos que gritar. Sabe aquela igreja que fica berrando, como se o sacrifício de Cristo Jesus não fosse suficiente. E aí a gente começa a ver a introdução de elementos que não são bíblicos. Podemos falar até de doutrinas satânicas, doutrinas de homens e tudo mais. Mas é como se aquela igreja não reconhecesse que Jesus ele morreu na cruz e está feito e acabado. Como se nós não tivéssemos... Voltamos para o tempo dos sacrifícios, né? Voltamos para o tempo do sacrifício. E pior, de práticas onde nós precisamos fazer algo como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Ou seja, tipo, nossa, Jesus ele morreu na cruz, e agora? Mas espera aí, eu me esqueci que ele ressuscitou e ele deu poder à igreja, que somos nós, e contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Agora, olha o que a igreja derrotada faz. A igreja derrotada também nos dá uma imagem de uma igreja que é ignorante sobre o fato de que seus cristãos estão assentados com Cristo. Por que ele fala isso? Eu e você somos o corpo de Cristo. Em Efésios vai dizer que Jesus está sentado à destra do Pai. Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos a igreja, portanto, o corpo de Cristo. Você já viu alguma cabeça andando sem o corpo? Ei, Xará, você viu uma cabeça por aí? Você já viu um corpo andando sem cabeça?
Muito bem. Aí o que ele fala? E que deveriam estar reinando em vida, isso aqui citando um texto de Paulo, através de Cristo Jesus. Porém, por não terem conhecimento a respeito de sua posição em Cristo, ou por nunca terem usado da autoridade que realmente te possuem, esses cristãos são constantemente destruídos pelo engano de Satanás e estão em um estado contínuo de derrota e fracasso. O que ele está falando? Veja, a igreja militante está o tempo todo militando. Essa daqui está assim, pelo amor de Deus, Jesus, volta logo, Jesus. Pelo amor de Deus, Jesus. É a igreja que está gritando, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Aí, o irmão Reagan, ele traz um equilíbrio. Ele fala, olha, não é tanto a igreja militante, mas também não é tanto a igreja derrotada. Vai falar, olha, você vai nesse mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque em Cristo Jesus, nós caminhamos em triunfo. Ele está falando, olha, foi dada à igreja uma autoridade. Lembra que eu li aqui em Hebreus? Esse texto está falando o seguinte, olha, Satanás ele está aí no mundo para praticar o erro, o engano, portanto, não devemos nos esquecer ou ignorar os ardis de Satanás. Ele está aí mesmo para nos enganar. Ele está aí mesmo para fazer com que nós venhamos a cair. Agora, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. E sabendo que nós somos em Cristo, nós vamos entender o quê? Que eis que vos dei poder e autoridade para. Nós já falamos sobre isso. Então, a igreja triunfante é a igreja que, sim, ela vai discernir o tempo ruim, porque a palavra do Senhor diz lá em Efésios que nós devemos discernir o tempo ruim, mas devemos estar preparados, e por isso que ele fala da armadura de Deus. Nós vamos falar sobre isso. E nesse mesmo contexto, ele está dizendo o seguinte, olha, mas tenha fé. E aí vem um ponto, porque quando Daniel capítulo 11, verso 32, que aquele que conhece a Deus fará proezas e terá coragem. Então, ou seja, quando eu olho para isso, na palavra, o sacrifício de Cristo, pronto, acabado, e ele ressuscitando, e 50 dias depois, ele dando poder à igreja, e ele falando, agora é com vocês, porque obras iguais e maiores vocês farão, nós precisamos entender o seguinte, vamos passar por lutas, vamos passar por aflições, mas louvado seja o nome do Senhor, porque ele nos deu poder e autoridade para sobrepujar tudo isso em o nome de Jesus. Will, eu ia até em um determinado momento te chamar, mas aí eu não quis interromper, justamente porque foi numa transição quando você começou a falar da igreja triunfante. Eu sou levado a lembrar de algo que o Arthur falou lá no bloco anterior, né, quando ele mencionou que, lá no primeiro bloco, na verdade, quando ele mencionou que toda a estratégia de Satanás, ela parece apontar para uma direção que é nos tirar do propósito que Deus estabeleceu para nós, nos tirar do alvo, né, daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. E eu me lembro também, né, de algo que eu falei na abertura do segundo bloco, quando eu disse que uma batalha, ela tem quem ganha e ela tem quem perde, né? Aonde está a nossa vitória? Retomando algo que foi dito lá atrás, em perseverar nestes valores que vão nos levar ao triunfo por toda a nossa vida. E aonde está a derrota? E eu acho que é aí que toca, ou aí que a gente toca, ou que eu toco, né, como uma reação a essa sua fala, resumindo, né, essa simplificação que o Kenneth Reagan faz nesse livro. Por quê? Por que nós vivemos uma batalha? Né? Por que nós vivemos uma guerra espiritual? Por que nós vivemos nesse ambiente? Justamente pelo fato de que Deus tem um propósito para a nossa eternidade. E enquanto isso, o inimigo da nossa fé, ele também tem um propósito para a nossa eternidade. Né? O propósito de Deus para a nossa eternidade é a nossa salvação. Nós voltarmos
a Ele, nós voltarmos ao ambiente do gozo, da perfeita e completa paternidade dele a nós. Enquanto isso, o inimigo da nossa alma, e perceba, né, como a palavra, uma das identificações que a palavra faz, a Satanás é justamente essa, o inimigo da nossa alma. Ele tem um propósito para a nossa alma, mas é um propósito de inimigo, né? Que é o propósito de tê-la para ele. É um propósito para a nossa eternidade, que é o propósito de ter a nossa eternidade para ele. Por quê? Porque ele tem ódio de nós? Não, porque ele tem ódio de Deus. Né? Porque ele tem raiva de nós? Não, porque ele tem raiva de Deus. E pelo fato dele ser o opositor, o inimigo de Deus, a partir do momento que nós nos tornamos amigos do Senhor, nós naturalmente nos tornamos adversários de Satanás. Então não dá para ignorar a realidade de uma batalha que está acontecendo só porque eu sou crente. Não, não é só porque eu sou crente, mas é porque eu sou daquele que venceu a Satanás. Mas eu, em mim, não tenho poder de vencer Satanás, a não ser pela influência do Espírito de Deus, testificando no meu espírito, armazenando valores do céu na minha alma e me tornando alguém conforme os valores celestiais. Até Jesus, na oração dominical, que ele ensina, né, que a gente apelidou de Pai Nosso, ele ensina-nos a orar clamando ao Pai, suplicando ao Pai, seja feita a tua vontade, né, assim na terra como no céu. O que é isso? Isso é uma declaração de batalha, né, de que nós na terra estamos dispostos a viver os valores do céu. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dizendo a quem nós pertencemos, a qual cadeia de valores nós seguimos, de que forma nós vamos nos mover, o que vai determinar quem somos, o que vai determinar como nós respondemos às questões desse mundo, né? O que vai dizer qual a minha cadeia de influência. E isso por si só já é comprar briga, já é batalha. E vamos lembrar de uma coisa, né? A oração sacerdotal. O que Jesus ele fala? Olha como a gente precisa ter o equilíbrio. Jesus ele fala, olha, Pai, guardai-os. Ele está trazendo o seguinte, olha, existe algo nesse mundo que pode tirar os meus irmãos do caminho. Mas, olha, eu quero que o Senhor os guarde. Eu quero que o Senhor os guarde. E aí vem muito naquele ponto que o Arthur falou sobre, que está lá em Pedro, sobre o diabo estar ao nosso derredor como um leão. Né? A batalha está aí. A gente não pode ignorar os ardis de Satanás. Mas, por outro lado, nós precisamos ter o equilíbrio. E saber quem nós somos nele, quem nós somos em Cristo. Porque se nós não sabemos a nossa identidade, vocês dois que têm filhos, o Gabriel, ele olha e fala o seguinte, eu posso todas as coisas porque o meu pai, ele cuida de mim. Falando do Paulinho. Alice pode falar a mesma coisa. O Rafa pode falar a mesma coisa. Né? O Rafa, sendo o menor, ele está lá passando por suas aflições, mas ele olha e fala assim, não, mas eu tenho o meu pai. Né? Pega a Liz, mas eu tenho o meu pai. Eles vão passar por dificuldades, nós passamos por dificuldades, mas nós precisamos saber em quem nós temos crido. Eu brinco sempre com as crianças aqui, você falou agora, me veio algo no coração aqui, que sempre eu brinco com meus filhos estão com uma dúvida sobre alguma coisa, ou eles se sentem inseguros sobre alguma situação, seja na escola, seja aqui no condomínio, qualquer coisa que aconteça, eu sempre falo a mesma coisa para eles, fiquem tranquilos, vocês têm pai. E aí, a Alice cresceu falando isso comigo até hoje, ela vai fazer 15 anos. Ela fala a mesma coisa. Às vezes que tem alguma coisa, fica tranquilo, eu tenho pai. E isso é uma segurança que nós temos, né? E se existe uma batalha, e a gente está agora quase há 1 hora já falando sobre isso, existe de fato uma batalha acontecendo. E essa batalha, ela é
por quem vai ocupar o trono. Eu acho que o grande resumo da ópera que a gente pode fazer depois dessa 1 hora de bate-papo aqui, e aí eu quero amarrar isso agora para a gente encerrar, até com o nome da parola, é conheça o campo de batalha. Né? Satanás ele não pode tocar em Deus. Então ele vai tentar tocar naquele que ele pode, que é a gente. O campo de batalha ele está definido em milhões de lugares. Chama-se coração humano. E quem ocupar o trono dentro do coração do campo que chama coração humano, esse vai vencer a batalha. Precisamos ser homens e mulheres espirituais para discernir espiritualmente aquilo que o Senhor tem separado para a gente. Como primeira parola, acho que foi show de bola, meninos. Conseguimos dar uma introdução bem bacana aqui. Na semana que vem a gente vai estar de volta para detalhar um pouquinho mais sobre o conhecido texto de Efésios 6, que vai falar sobre a armadura de Deus. Vista a armadura de Deus. Semana que vem a gente vai voltar para falar sobre isso. Já deixa aqui o seu joinha, já compartilha esse vídeo. Chegamos ao final da Super Parola 84. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube e também em versão de podcast no Spotify, para você que gosta de escutar um podcast enquanto assa o seu peru de Natal. Assa o seu peru. Quando você prepara aquela sua farofinha que vai acompanhar o churrasco do domingão. Grande abraço, fiquem com Deus e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Até mais, tchau, tchau.